Bem, só um momentinho que eu estou aqui abrindo o nosso slide. Amigas e amigos, boa noite! Vamos hoje falar deste livro, dois capítulos deste livro, A Pena e o Trovão. É do médium Emanuel Cristiano e a Dona Ivone Pereira como espírito nos escreve. A Pena e o Trovão, porque ela faz comentários acerca da psicografia, a pena, e a psicofonia e a oratória espírita, o trovão. Eu achei interessante o título do livro, porque o conteúdo do livro fala exatamente sobre psicografia, psicofonia e a oratória espírita. É claro que eu escolhi 2 capítulos da primeira parte do livro que fala sobre a pena. Mas o que nós vamos ver também se aplica a toda e qualquer modalidade de mediunidade, não só a psicografia. Nós vamos conversar, né, e vamos ver isso juntos. Então, o primeiro capítulo fala da função do médium psicógrafo no mundo. Eu vou só diminuir aqui a minha imagem de vocês, porque a linha com as carinhas está bem em cima do que eu vou ler. Só um instantinho. Pronto. Então, o livro já disse, A Pena e o Trovão, Emanuel Cristiano é o médium, o espírito é Dona Ivone Pereira do Amaral. Aliás, errei, é Dona Ivone do Amaral Pereira. Depois eu corrijo aí. Então, Dona Ivone, ela fala inicialmente para nós sobre 2 questões que são importantes para o médium na sua prática. A primeira coisa, ela diz que o médium espírita deve ser intérprete da realidade. Do ponto de vista da doutrina espírita, é o médium que traz as revelações do mundo espiritual. Então, que ele vai dar maior significação àquilo que ele traz, porque ele vai ser este intérprete. Em que sentido? Ele vai receber do mundo espiritual as informações e vai dar prosseguimento a elas. E no caso da psicografia, muitas vezes, até numa eventual divulgação. Não é? Então, todas as ideias espirituais ganham registro, porque são escritas, elas serão escritas, e algumas delas vão ganhar divulgação através de uma postagem em um grupo, muitas das vezes também, se a comunicação é muito boa, acaba virando algum tipo de texto para a publicação na internet, no livro, né, como era muito comum na época dela, por isso que ela fala da questão da eventual divulgação, mas que o médium tem que se preocupar primeiro em ser realmente o intérprete da realidade. E por isso, ela vai nos dizer também que vai existir um equívoco que acontece com alguns médiuns e com o trabalho de algumas casas espíritas, que isso é possível de acontecer. Que equívoco é esse? Dar ao fenômeno mediúnico, sob a ótica espírita, um clima místico. Porque todas as nossas reuniões, vocês sabem muito bem, todos nós sabemos, são extremamente simples na sua execução. Não há necessidade de se trazer uma aura de sobrenatural, de mistério, sobre as práticas mediúnicas particularmente. E é isso que ela está dizendo. Né? Então, a gente vai ver o CERJ, a FEB, as casas espíritas adesas, fazendo a defesa, por exemplo, de coisas simples. Não se usa branco, os médiuns todos de branco, os médiuns separados de forma especial dentro do ambiente, aquela coisa mais circunspecta, séria, né, compenetrada. Isso a gente vê nos livros espíritas e nas orientações que são dadas pelas federativas um pedido de que isso não seja estimulado.
Até porque quem não é espírita e vai num local que usa de alguma forma essa aura mística, misteriosa e sobrenatural, vai se ou fica com medo, ou pode também, se for uma pessoa muito racional, achar aquilo tudo bem ridículo, o que acontece também, né? Ou então vai se afastar do trabalho, uma vez que não vai dar crédito a essas demonstrações exteriores de um ritual que, na verdade, nós todos sabemos, não é necessário. É claro que algumas casas, por questão de organização, vão desenvolver suas atividades de forma a darem para os médiuns uma rapidez no trabalho. Exemplo, no Leon Denis, os médiuns sentam em determinados lugares porque no final da reunião eles vão dar o passe naquela fileira de pessoas que estão na fileira onde eles sentaram. Então, por uma questão de rapidez do trabalho, eles sentam na ponta. E aí eles vão tomar conta daquela fileira de onde eles sentaram na ponta das cadeiras. Agora, nisso não tem nada de misticismo, de sobrenatural, de mistério ou de obrigação para qualquer um de nós. É só uma forma de organizar o trabalho. Por outro lado, existem casas que se dizem espíritas, onde as pessoas usam branco nas reuniões, se dão as mãos, só passam para uma atividade depois de passar por um número X de canções. Isso não é necessário. Isso já é um pouco, como é que eu vou dizer, adornar a atividade de forma que as pessoas que vêm de fora ficam assim, mas o que será que é espiritismo? É aquela reunião simples, fácil de ser compreendida, ou é isso que eu estou vendo aqui nessa casa, que as pessoas têm uma preocupação com X, com Y, em fazer isso, em fazer aquilo, em usar a cor tal e não usar a cor tal, em fazer tal demonstração. Então, ela diz que a gente deve ter realmente preocupação, nós que estamos estudando a mediunidade, e particularmente a todos os médiuns que já estão no trabalho, de fugir dessas demonstrações que pareçam dar a quem vem de fora um ar de misticismo ou de mistério em cima dos trabalhos que são feitos na casa espírita. E por quê? Muitas das vezes acontece, por exemplo, que já aconteceu de eu receber uma colega, quando era bem mais novo, eu já morava no Parque Leopoldina e frequentava a União Caridade, em Realengo, e uma colega me abordou na praça do Parque Leopoldina. Quem conhece o Parque Leopoldina sabe que o parque tem uma praça enorme, bem no seu início. Uma amiga vizinha me segurou na rua e falou: eu queria muito me tornar espírita, mas eu não quero me tornar médium. Porque na cabeça dela, o fato de você aceitar o espiritismo fazia com que você obrigatoriamente se tornasse médium. E como ela não queria desenvolver mediunidade para não ver os espíritos, que ela tinha muito medo, ela veio com essa questão. Então, são coisas que a gente tem que esclarecer com bastante tranquilidade, com calma, para que a pessoa não crie na sua cabeça preocupações que não devem existir. Né? E ela fala também na questão do equívoco, além da questão de se preservar a reunião de forma simples e bastante objetiva, a questão também de que o médium em si, o psicógrafo e a psicografia, né, jamais deverá ser sinônimo de fama ou de notoriedade. O médium espírita não precisa disso. Né? Por quê? Porque isso não é o símbolo da verdadeira psicografia e do trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico tem como símbolo o quê? O renúncia e muito trabalho, né? Como ela diz aqui no texto, renúncia e muito labor. Então, que não há necessidade também de fazer atividades psicográficas, psicofônicas, para dar notoriedade ao fenômeno. Não é esse o objetivo da casa espírita, e não deve ser esse também o objetivo do médium sincero, correto, bem
educado dentro da sua mediunidade e da compreensão que esse médium vai ter do espiritismo. Então, fujamos das atividades que tentam dar fama ou notoriedade à atividade da mediunidade. Vamos continuar vendo o que ela fala sobre essas questões. Um momentinho que a minha tela deu uma congelada. Agora foi. Ela diz o seguinte, interessante isso. A rigor, na análise e na educação do médium, o rigor na análise e na educação do médium é extremamente necessário. Então, quando nós vemos, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, lá na sua mocidade, sendo cobrados pelos seus médiuns, pelos seus espíritos protetores, trabalho, renúncia, né? Como o Emmanuel disse para o Chico lá, né? As três palavrinhas idênticas. Ou quando a Joana de Ângeles, ainda sem se dizer Joana de Ângeles, faz o Divaldo passar por um trabalho de psicografia extenso e depois manda ele queimar tudo, a gente acha isso engraçado, alguns acharão estranho, mas na verdade eles estão ali sendo educados na sua mediunidade. Para que, no caso deles dois, que são expoentes, né, do trabalho mediúnico, eles possam desenvolver a sua capacidade mediúnica e o seu trabalho em prol do espiritismo das pessoas de forma bem completa e correta. Não é? Agora ela vai dizer também o seguinte, se a vida, por isso que eu botei aí Divaldo e Chico, que são expoentes, tá? Estavam sempre expostos, todo mundo procurava, todo mundo queria saber, todo mundo ia atrás, não é isso? Na televisão, no rádio, nas próprias atividades do centro espírita, os dois eram sempre muito visados, muito procurados. Então ela vai dizer o seguinte, se a vida, como provação, der ao médium a posição de personalidade pública, para esses médiuns pede-se vigilância e oração. Vocês imaginam o quanto de maus pensamentos, de dúvidas, esses dois médiuns receberam nas suas vidas? O quanto de gente não teve para pensar ou dizer, ele está errado, isso aí não é o que ele está dizendo, ou então ele está mentindo, ele está enganando. Vocês imaginam, porque são dois médiuns na questão da mediunidade excelentes, como pessoas também excelentes, mas o quanto não devem ter recebido de carga negativa contra o seu trabalho, ou mesmo carga negativa só pela dúvida, só pelo fato de dizer, isso aí é enganação. Imagine os milhares e milhares de pessoas que durante dezenas e dezenas de anos não se reportaram aos dois dessa forma. Então, quando o médium, por qualquer motivo, e aí ela diz que é provação, né? Todos esses motivos são motivos de provação, chega à posição de ser conhecido, mais dele será cobrado na questão da vigilância da oração. Porque se a gente, que é pessoa comum, trabalhador da casa espírita, eventualmente cometemos alguns enganos e nesse eventualmente somos vistos, a gente recebe crítica, imagina os dois, eles não podiam errar nada, porque estavam o tempo todo sendo vigiados. Não é? Então, todos dois passaram a vida toda, Divaldo ainda está encarnado, mas todos dois passaram a vida toda sendo extremamente vigiados, não tenham dúvida com relação a isso. Porque a qualquer momento, por qualquer deslize, eles seriam acusados e apontados como pessoas que estariam fazendo alguma coisa de errado. Então ela diz isso para nós. Caso a gente chegue à posição de sermos pessoas conhecidas, de nós será pedido pelos espíritos, e é uma posição que nós teremos que introjectar, cada vez mais vigilância e cada vez mais oração, porque é na vigilância dos nossos atos e palavras e na oração constante, ou seja, na ligação com Deus, que a gente consegue o nosso sustento. Neste capítulo, ela também fala da questão, como estamos falando sobre psicografia e eventual divulgação, ela faz uma consideração sobre
o que merece ser divulgado. Então, a primeira coisa que ela fala... Sim, pois não. Achei que alguém queria falar alguma coisa. A primeira consideração que ela vai fazer é a seguinte: é necessário que os médiuns recolham das obras da codificação os juízos doutrinários que farão merecer o alcance ao público em geral. Ou seja, a minha opinião como pessoa, os meus achismos, eu guardo para mim. Se eu sou médium, psicógrafo ou tenho psicofonia, se de alguma forma eu vou utilizar os conteúdos da minha psicografia para fazer algum tipo de divulgação, que eles sejam muito bem estudados dentro da codificação, né? Então, a gente não pode, enquanto médium, falar, eu acho, eu ouvi dizer, eu acredito que... Não. Toda a nossa fala e toda a nossa escrita, ela vai ter que ter base, referência e resultado dentro daquilo que é o meu estudo de espiritismo. Então, a qualquer momento, o médium poderá ser cobrado exatamente porque aquilo que ele escreveu ou falou está em discordância com o que os postulados espíritas nos pedem ou nos dizem que é certo. E aí a gente passa a ser o quê? A gente passa a ter a crítica porque a gente não estava bem preparado no estudo, no conhecimento da doutrina espírita. E aquilo que eu for divulgar também tem que estar dentro do postulado espírita. Em que sentido? Ela vai explicar na segunda frase. Inclusive, ela passou por isso, quem leu aquele Devassando o Invisível, acho que era Devassando o Invisível. Depois, se alguém precisar me corrija mais tarde. Ela fala sobre uma proposta que lhe foi feita de um poeta desencarnado que queria escrever por ela um romance. E ele fez vários contatos com ela para isso, e num dos contatos ele disse que seria um romance normal, não seria espírita. Ele era uma pessoa que escrevia muito bem, era um poeta, era um escritor já na última encarnação, tinha sido um escritor na última encarnação, e propôs a ela fazer um livro. E ela vai conversar com Charles, que era o seu mentor, e ele diz para ela assim, olha, você que sabe, a decisão é sua. Ele não diz para ela para aceitar ou para não aceitar. Ele coloca na mão dela a responsabilidade da utilização da mediunidade para tal fim. Inclusive, o espírito que se comunica com ela diz, não, você pode até ganhar dinheiro com esse livro, você vai ter uma certa fama, vai ter uma vida mais confortável, porque ela sempre viveu com dificuldade, né? E o Charles diz para ela, não, você escolhe, a decisão é sua. E ela decide não escrever. Depois que ela decide não escrever e que ela informa isso ao espírito, que o espírito é afastado dela pelos amigos espirituais, o Charles explica, olha, realmente ele não ia escrever nada de cunho espírita, ele ia escrever um livro comum. E isso ia prejudicar o seu trabalho como médium. Então, ela vai lembrar isso para a gente nessa frase de baixo. Os espíritos, qualquer espírito, são pessoas, né? Eles têm certa liberdade de transmitir suas ideias. Então, qualquer espírito que se aproxime de nós, ele pode falar o que ele quiser. Mas, nós, como espíritas, devemos ter o conhecimento da doutrina para saber peneirar o que é conhecimento trazido pelos espíritos, ou seja, pela doutrina espírita, melhor dizendo, e o que não é. Como a gente já ouviu em várias palestras, eu também sempre que posso falo isso, existe muito livro mediúnico, que não é espírito. Ele é mediúnico, ou seja, as editoras já descobriram o mercado de consumidores espíritas. Nós, espíritas, consumimos muitos livros. A gente compra muito livro. Então, as editoras sabem disso. E aí aparecem vários livros que são livros mediúnicos. Mas como a mediunidade não é espírita, ela vai dizer, daqui a pouco ela vai falar sobre isso, que a mediunidade, nós sabemos, é um dom geral. Existem livros mediúnicos, mas que não tem nada de consolador, de bom,
de revelação espírita, que nos ajude a melhorar a nossa vida, não tem nada. É um livro comum. Né? Então, ela pede a gente que tenha essa preocupação, porque o espírito vai nos falar o que ele quiser. Ele pode ser uma criatura bastante inteligente, vai passar para a gente bastante coisa interessante na questão da inteligência. Mas nós é que somos o filtro. Então, se a gente não quiser que ele fale tal coisa, a gente barra. Se a gente achar que aquilo não é doutrinário, a gente barra. E assim por diante. Né? Tanto na psicografia, até na psicofonia. O médium tem que estar vigilante para não deixar o espírito falar qualquer coisa pela sua boca. Continuando. Ainda sobre esse assunto, ela nos diz: no espaço não faltam espíritos bons em contar histórias, muitas delas fantasiosas, que agradam e entretêm os leitores. Mas que nós, enquanto médiuns espíritas, nós temos um compromisso. Qual é o compromisso? E aí isso aparece, gente, em todas as atividades que o Espiritismo nos coloca na casa espírita, não só na mediunidade. Né? A Andrea sempre fala, e eu acato o que ela diz com relação a isso. Por exemplo, ela fala isso. Na oratória espírita, quando você está fazendo uma palestra, primeira coisa a pensar, o conteúdo tem que ser consolador. O conteúdo tem que ser de esclarecimento. Fale do que você falar sobre espiritismo. Mas tem que lembrar que naquele momento, naquela hora, você está evangelizando. Então, se você vai falar de muitas moradas na casa do Pai, vai falar da existência de outras criaturas de outros planetas, mesmo que você vai falar de um tema assim, você tem que lembrar que naquele momento você está representando o que a doutrina espírita diz sobre o assunto. E o trabalho feito tem que ser consolador e de esclarecimento. Porque senão vira uma coisa só de curiosidade. Né? Vamos fazer uma palestra sobre tal assunto. Aí tem muita gente que adora a curiosidade espírita, quer saber quem foi aquele espírito, quem foi aquele outro. Se você fizer a palestra só disso, vai lotar de gente. Curioso tem de montão, né? Vai lotar de gente. Mas não vai esclarecer ninguém, não vai consolar ninguém, perdeu uma noite. A mesma uma noite ou uma tarde, depende do trabalho que é feito, né? Se for tarde ou noite, ou manhã, algumas casas também fazem amanhã. A mesma coisa com a psicografia, com a psicofonia, com o trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico é consolador e esclarecedor. Seja para nós e médiuns, seja para o espírito que se comunica, seja para os espíritos que estão ali assistindo aquele trabalho. Sempre deve ser de consolo e esclarecimento. Se não for assim, tem alguma coisa errada, diz Dona Ivone. E aí, para nós termos certeza disso, ela diz que só tem uma forma. Como é que eu vou ter certeza de que aquilo que eu recebo como médium, seja na psicografia, na psicofonia, é consolador e é esclarecedor dentro dos preceitos da doutrina espírita? Só tem um jeito. E é um jeito que muita gente não gosta, mas é o único jeito. É conhecimento da doutrina. Eu tenho que conhecer a doutrina espírita, eu tenho que estudar a doutrina espírita, eu tenho que ler em casa, eu tenho que ler no ônibus, eu tenho que ler no trabalho. Eu quero fazer um bom trabalho mediúnico, particularmente, nós estamos falando de mediunidade, né? Mas isso se aplica em qualquer outro trabalho da casa espírita. Mas eu quero fazer um bom trabalho mediúnico, eu tenho que saber do que eu estou falando. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo no trabalho mediúnico. E aí, só conhecendo, só estudando. Não tem outra saída. Então, nós estamos fazendo muito bem, participando dessas atividades, né? Todos os nossos grupos de estudos estão ativos na Casa Espírita. Nós não estamos nos vendo fisicamente, que é uma pena que não estaremos todos abraçados. Mas nós estamos estudando. Isso é muito importante. E ela vai dizer que a vigilância e o conhecimento doutrinário nos permitam contribuirmos mediunicamente com aquilo que for eminentemente justo, bom e verdadeiro, tal como o Espiritismo é. Então, a doutrina espírita, ela é justa, boa e verdadeira. Os espíritos é que ficam tentando ser. Nós estamos na construção de sermos pessoas melhores. Mas ela está lá. Então, se eu quero ter certeza do que aquilo que eu estou dando como contribuição é consolador ou é esclarecedor, eu tenho que conhecer a doutrina, não tem jeito, não tem saída. E aí nós vamos para o segundo capítulo. Eu não sei quanto tempo eu tenho, que eu estou sem relógio aqui na sala.
Eu acho que eu já falei meia hora. Fala de novo. Quase. Então, vou correr no segundo. Vamos lá. A ética, uma ética para o médium espírita da psicografia. São palavras também da Dona Ivone. Está no livro dela. Então, a gente vai, primeiro vai tentar fazer falar um pouco sobre a questão do que é ética, né? Do que é a filosofia. O que a filosofia clássica vai entender como ética. Então, eu pesquisei lá no Pai dos Burros eletrônico, nosso querido Google. Ética, do grego, caráter, disposição, costume, hábito. Uma palavra grega que quer dizer caráter, disposição, costume e hábito. E aí, dentro da filosofia, é o estudo do conjunto de valores morais de um grupo ou de um indivíduo. Ou ainda, dentro da filosofia clássica, é a busca do melhor meio de viver e conviver. Então, ética é viver melhor e conviver melhor. Eu comigo mesmo e eu com o outro. O que eu preciso fazer da minha vida para tentar viver bem comigo mesmo e com o próximo. Muito bem. Falando isso, Dona Ivone vai nos colocar a seguinte questão. A mediunidade não nos torna especiais, é capacidade inerente ao homem. E nós vemos nas questões policiais dos jornais alguns médiuns que faliram vergonhosamente com a sua mediunidade, porque, né, a mediunidade em si não faz ninguém ser melhor do que ninguém. Qualquer um que tem essa capacidade pode desenvolver a sua mediunidade e se tornar médium. Agora, o problema, e aí a questão da ética espírita, é a conduta moral e mediúnica, porém, nos identificará como médiuns espíritas e não como intérpretes da verdade, ou espíritas ou não, intérpretes da verdade ou escravos dos fenômenos. Então, quando um médium não está bem orientado, ou quando ele mesmo não está eticamente preparado para levar consolo e esclarecimento, ele acaba resvalando em alguns erros. E com o passar do tempo, nos diz André Luiz em algumas das suas obras, os bons espíritos vão se afastando desse médium. Manuel Filomeno Miranda também fala isso nos seus livros que ele escreve pelo Divaldo, né? E os bons espíritos vão se afastar da pessoa. Ela continua sendo médium, mas ela vai desenvolver a sua mediunidade atraindo outros tipos de espírito. Por quê? Porque ela fica escrava do fenômeno. Então, às vezes, pode acontecer que o fenômeno nem esteja mais ali, ou seja, a pessoa começou com a mediunidade, usou mal, bons espíritos se afastaram, a mediunidade dela para de ser exercida, ela, para continuar com a sua vivência falsa, ela continua fingindo ser médium. Isso acontece. E acontece também, é isso que eu acabei de falar, ela pratica mal a mediunidade, os bons espíritos se afastam e outro grupo de espíritos se aproximam. Vão usar os mesmos nomes, vão continuar com as mesmas práticas e devagarzinho, pouco a pouco, vão enredando aquele médium. Estou fazendo isso para o rolar dos tempos, dos dias. Devagarzinho, pouco a pouco, vão enrolando aquele médium e ele vai se deixando levar para um caminho sem volta, né? Vamos lá, então. Só um momentinho, por favor. Então, preocupações que Dona Ivone tem com relação a isso, a questão da pessoa ser ética no seu trabalho como médium. Ao médium espírita, pede-se ao longo do período de exercício, ao médium espírita pede-se longo período de exercício, dedicado ao tirocínio na teoria e na prática dos princípios do espiritismo. Então, longo período de exercício, eu vou pensar, tirocínio, né? Eu vou pensar na teoria e na prática dos princípios espíritas. Eu preciso desse tempo para amadurecer. O médium não chega pronto.
a não ser aqueles grandes, né, médiuns que têm por missão levar uma grande mensagem, a gigantesca maioria dos médiuns vai precisar de tempo para amadurecer. Então, as primeiras comunicações serão comunicações mais difíceis, no sentido de que vai existir ali a questão de se é dele ou se é do espírito. Ele vai aprender a diferenciar, ele vai aprender a ouvir, a receber a presença do espírito de forma mais clara. Isso tudo leva muito tempo, né? Não é de uma hora para outra que isso aparece, nem que fica claro para o médium como é que ele deve se portar. Então, ela vai pedir que a gente tenha essa preocupação. Primeiro, longo período de exercício a ser aplicado no pensar na teoria e na prática dos princípios. A partir daí, né, lembrar que todo o trabalho, pertence aos desencarnados. A gente não tem mérito nenhum nisso. Como a palavra já diz, nós somos medianeiros. A gente está no meio do processo. A comunicação é dos espíritos para os encarnados. A gente é mero transporte de informação. Então, a gente não tem mérito nenhum nesse quesito. Por quê? Quando a gente pensa assim, a gente se livra de se envaidecer com o processo. A gente se livra de ficar feliz quando uma mensagem... Feliz porque acho que eu tenho validade quando eu recebo uma mensagem que é bom para alguém. Eu receber a mensagem do Espírito, não é minha. Então, o trabalho pertence aos desencarnados. E o médium, então, neste caso, deve evitar as teias da vaidade e preferir o anonimato. Em que sentido? Muitos médiuns se deixam levar porque gostam de aparecer. Né? É fulano que está recebendo essa mensagem do espírito X, o espírito maravilhoso. Olha, fulano, maravilha. Né? Entrou fulano na casa, oh, maravilha. Ou então, entrou o grupo de médiuns na casa espírita, vamos todo mundo reverenciar? Não, nenhuma reverência. Isso não é um trabalho que necessite de ser reverenciado. Nós somos meros instrumentos de Deus. O trabalho é dos espíritos e a gente vai funcionar como canetas, como lápis. Apenas isso. E aí ela vai dar outras indicações do desenvolvimento da ética espírita. Ela vai, por exemplo, dizer assim: é preciso que o médium louve a Deus sempre pela oportunidade de servir. Então, a oportunidade de servir aparece graças a Deus. Deus está no controle. Ela vai dizer também que o médium deve confiar somente na verdade, colocando-a acima de qualquer fenômeno, por mais sublime que pareça ser o fenômeno, e acima de qualquer orientação espiritual. Se não for verdadeiro, não será válido. Então, é preciso ter certeza disso. Kardec fala na questão, né, de aceitar, recusar várias verdades é preferível do que aceitar uma mentira. Kardec fala isso em um de seus livros. Então, é isso que a gente tem que ter na mente também. Não é? Por mais maravilhoso que seja o fenômeno, eu tenho que observar com relação a, doutrinariamente, é consolador, é esclarecedor, pode ser considerado verdade. Se alguma coisa ficar em dúvida, eu descarto. É melhor. Ela fala também no seguinte: recusar-se a psicografar sobre o império de editoras ou interesses materiais. Então, de jeito nenhum, né, ganhar dinheiro com a mediunidade. Nunca servir a mamon. Ela coloca aqui. Aí vai pesquisar lá o que é mamon. Mamon é a referência à riqueza, à cobiça. Mamon é uma palavra que tem origem hebraica que tem a ver com dinheiro, ou seja, a pessoa que é gananciosa. Depois virou uma referência a um Deus cultuado, depois que a cristandade se estabeleceu, e essa referência hebraica deixou de ser usada, passou a ser cultuado, passou a ser apresentado como se fosse um semideus diabólico. Mas a expressão mamon que tem a ver com cobiça, com ganho de dinheiro. Ela vai dizer também que nós devemos nos negar a psicografar quando espíritos descomprometidos com a doutrina sugerirem mensagens fantasiosas, como a gente já viu anteriormente.
ela vai também considerar que nós não devemos jamais buscar na mediunidade algum interesse pessoal. Isso tudo tem a ver com a ética da mediunidade dentro do espiritismo. Trabalhar sempre, diz ela, sobre o amparo do Evangelho de Jesus, por amor e por segurança. Nunca publicar mensagens espirituais com assinaturas de espíritos famosos se o conteúdo não estiver de acordo com a personalidade daquela pessoa. Então, teve alguma dúvida? É melhor que aquela mensagem ela não seja assinada por um espírito que teve uma vida conhecida. E os bons espíritos vão entender isso como correto e não vão se importar em não assinar com o seu próprio nome, caso no processo de comunicação mediúnica alguma interferência aconteceu, isso é natural que aconteça, né? A sintonia fina ela é muito difícil de ser conseguida, então eventualmente alguma coisa vai se perder, aquele espírito que era conhecido em vida não vai, por qualquer motivo, poder se fazer completamente conhecido aquele momento daquela escrita, então é preferível que não assine o nome conhecido para não causar problemas. Porque todo mundo vai dizer, não é ele não, aqui, essa forma de escrever não era dele. Eu conheci essa pessoa, ele não falava assim. E aí, a partir daí, o trabalho foi para a terra. Ela vai dizer também o seguinte, jamais se beneficiar pessoal ou materialmente do trabalho de entidades espirituais ou da doutrina dos espíritos. Ou seja, o nosso trabalho na casa espírita ele é gratuito. Ninguém recebe nada para estar lá, ninguém recebe nada para ser diretor da casa espírita, trabalhador da casa espírita, nada, 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 nada. E é assim que deve ser. Né? Ela diz que nós devemos fugir do interesse pelo lucro que as obras, livros no caso, né, possam gerar. E tendo cuidado de confiar esses lucros a casas sérias, fazendo então uma doação para casas e entidades de trabalho sério na caridade, como fazia, né, o Chico Xavier, como faz Divaldo. Nunca, em nome da mediunidade, criar confusão e desavença. No serviço com o povo, não permitir endeusamento. Não se deixar levar, né? A gente é muito falho nessa questão e a pessoa vai dizer, você é maravilhoso, você é ótimo, você é um médium bacana, você é um médium de várias conquistas. Tem muita gente que vai se deixar levar. Então, ela pede preocupação com isso. Né? Ou seja, tenha cuidado, que o endeusamento vai te levar à vaidade, e a vaidade vai atrapalhar o trabalho. Nunca fazer, diz ela aqui, com relação à ética espírita na psicografia, nunca fazer previsões ou revelações que aterrorizem ou, ao contrário, que enalteçam as pessoas. Porque também trabalha com o medo que está dentro de cada um e também com a vaidade que está dentro de cada um. Então, se for fazer algum tipo de previsão, fuja das questões com relação a temor e ao envaidecimento das pessoas. Procurar sempre um trabalho mediúnico simples, mas que tenha qualidade doutrinária. Penúltimo, observar os preceitos cristãos, destacando Jesus e Allan Kardec equilibradamente por toda parte. Então, o nosso propósito de estudo será sempre se pautar em Kardec e em Jesus, o tempo todo. E por último, uma ética para o médium espírita é tão somente a observação de todas as divinas instruções reveladas pelos Evangelhos e pelas obras da codificação. E ela diz no final para nós, que os médiuns tomem para si a sublime tarefa de iluminar a terra com seu trabalho, pois que a luz é do Senhor. Então, eu indico e recomendo o livro A Pena e o Trovão, do médium Emanuel Cristiano, que Dona Ivone fala para nós sobre essas questões da psicografia, da psicofonia e da oratória espírita. É um livro bem pequeno, fácil de ler e extremamente interessante. Deus nos abençoe.